Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre as histórias sombrias de pessoas que desafiaram as cataratas do Niágara. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Agora prepare-se, porque os casos que veremos a seguir são impressionantes, assustadores e difíceis de acreditar. Número 1. Charles Stephens. Começaremos com a incrível e trágica história de Charles Stephens. Charles não era exatamente um homem comum. Aos 58 anos, ele trabalhava como barbeiro e tinha vindo de Bristol, na Inglaterra. Por trás da rotina aparentemente tranquila de seu trabalho, porém, existia um espírito aventureiro que simplesmente não conseguia se conformar com uma vida normal. Pense nisso por um instante. Imagine abandonar o conforto de sua profissão, deixar para trás a cidade em que você vivia e atravessar o oceano para enfrentar uma das forças naturais mais poderosas do planeta. Charles decidiu fazer exatamente isso. No começo do século XX, as cataratas do Niágara haviam se transformado em um verdadeiro imã para aventureiros e dublês, que desejavam conquistar fama, dinheiro e reconhecimento. O desafio que atraía aquelas pessoas era extremamente perigoso, mas, em teoria, bastante simples: entrar em um barril, passar pela borda da catarata, despencar junto com a água e sair vivo do outro lado. Sim, você ouviu corretamente. Um barril. Eu realmente não sei quem teve essa ideia pela primeira vez. De alguma maneira, porém, aquilo se transformou em uma modalidade de espetáculo quase normal entre os aventureiros daquela época. E não era apenas a descarga de adrenalina que motivava aquelas pessoas. Havia também a possibilidade de conquistar fama e fortuna. Quem sobrevivesse poderia vender entrevistas, realizar palestras, exibir a embarcação e passar o restante da vida conhecido como alguém que havia derrotado as cataratas do Niágara. A ideia por trás dessas travessias era construir um recipiente especial, resistente o suficiente para aguentar a enorme força de compressão produzida pela queda. Os chamados barris podiam ter diferentes formatos e tamanhos. Geralmente eram construídos com madeira, reforçados com aço e, em alguns casos, recebiam acolchoamento interno para reduzir os ferimentos sofridos pelo ocupante. No dia 11 de julho de 1920, Charles Stephens estava às margens do rio Niágara diante do barril que havia mandado construir. A estrutura era feita de carvalho e reforçada com aros de aço. No fundo do barril, Charles colocou uma bigorna que pesava aproximadamente 45 quilos. A bigorna funcionaria como um lastro. Sua função era manter o barril na posição vertical durante a descida, da mesma maneira que o lastro de um navio ajuda a estabilizar a embarcação em águas agitadas. Agora pare e pense nisso. Charles pretendia despencar por uma queda de aproximadamente 51 metros, preso dentro de um barril de madeira, que também carregava uma pesada bigorna. É preciso ser um tipo muito particular de pessoa, para sequer considerar uma tentativa como essa. E Charles Stephens, sem dúvida, era esse tipo de pessoa. Quando Charles entrou no barril, o rugido das cataratas provavelmente já era ensurdecedor. A névoa girava ao redor dele como uma espécie de alerta, e seu coração devia estar batendo com uma força absurda. Talvez ele sentisse medo. Talvez estivesse tomado pela empolgação. O mais provável é que as duas sensações estivessem percorrendo seu corpo ao mesmo tempo. Charles se prendeu ao interior da estrutura, e seus pés ficaram ligados à própria bigorna. Depois que a tampa ficou completamente fechada, os assistentes empurraram o barril para dentro do rio. A partir daquele momento, não havia mais como voltar atrás. O barril começou a balançar e a girar, enquanto as águas violentas o carregavam. As ondas faziam a estrutura subir e descer, torcendo-a de um lado para o outro, como se o próprio rio estivesse tentando despedaçá-la antes mesmo da queda. Cada corrente parecia lançar o barril para cima, apenas para arremessá-lo de volta contra a superfície logo em seguida. A água espirrava em todas as direções. As pessoas que acompanhavam o espetáculo observavam com os olhos arregalados, enquanto o barril se aproximava cada vez mais da borda. Seu movimento era selvagem, imprevisível e completamente instável. Então, depois de uma última inclinação, o barril apontou para a frente, deslizou pela extremidade da catarata e desapareceu dentro da nuvem de água e névoa. Os minutos seguintes pareceram durar horas. A multidão observava o rio abaixo, procurando desesperadamente por algum sinal. Onde estava o barril? Onde estava Charles? A tensão era quase insuportável. Finalmente, alguma coisa apareceu entre as águas turbulentas. Pedaços do barril começaram a subir até a superfície. Por alguns instantes, algumas pessoas ainda acreditaram que Charles poderia ter sobrevivido. Talvez ele tivesse escapado da estrutura. Talvez estivesse boiando em algum lugar próximo. Mas, em meio aos destroços, encontraram uma cena terrível. O braço direito de Charles ainda estava preso à correia de segurança que havia sobrado do interior do barril. A bigorna, que deveria manter a estrutura estável e aumentar suas chances de sobrevivência, acabou produzindo o efeito contrário. O peso adicional fez com que o barril atingisse a parte inferior da queda com uma força muito maior do que sua estrutura poderia suportar. A bigorna rompeu o fundo, arrastou Charles para fora e o barril se partiu contra as rochas. Charles morreu instantaneamente. Sua tentativa ousada de conquistar as cataratas havia se transformado em uma tragédia devastadora. Charles Stephens,
entrou para a história como a primeira pessoa a morrer durante uma tentativa de atravessar as cataratas do Niágara dentro de um barril. Sua história serviu como um lembrete brutal para toda a comunidade de aventureiros. A natureza não se importa com coragem, confiança ou fama. Mesmo os planos aparentemente mais cuidadosos podem dar terrivelmente errado quando são colocados diante de forças que estão muito além do controle humano. E isso era apenas o começo. As histórias das pessoas que vieram depois seriam tão ousadas quanto a de Charles e, em alguns casos, ainda mais assustadoras. Então se prepare, porque as coisas estão prestes a ficar muito mais intensas. Número 2. George Statakis. Nossa próxima história aconteceu cerca de 10 anos depois, no dia 4 de julho de 1930. O homem no centro dessa história era George Statakis, um imigrante grego de 46 anos que havia se estabelecido em Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. George era um sujeito interessante, cheio de grandes sonhos e ainda mais fascinado pelos mistérios da existência. Ele tinha um profundo interesse por espiritualidade e pela possibilidade de vida após a morte. Costumava refletir sobre as maiores perguntas da humanidade e acreditava que possuía ideias importantes para compartilhar com o mundo. O problema era que George ainda não tinha fama, dinheiro ou uma plataforma que permitisse a publicação de seus textos. Então, ele elaborou um plano. George acreditava que, se sobrevivesse a uma descida pelas cataratas do Niágara, conquistaria a atenção necessária para publicar seus trabalhos sobre espiritualidade e vida após a morte. Em sua mente, a lógica parecia funcionar perfeitamente. A travessia o transformaria em uma celebridade. A fama faria com que as pessoas se interessassem por sua história e, finalmente, ele teria a oportunidade de divulgar suas ideias. Mas George não se considerava imprudente. Ele passou bastante tempo planejando a jornada e construindo a embarcação que acreditava ser capaz de protegê-lo. Para realizar a travessia, George projetou um enorme barril de carvalho reforçado com aço. A estrutura pesava perto de 900 quilos. Dentro do barril, ele colocou cilindros de oxigênio e outros suprimentos, que deveriam mantê-lo vivo durante o que poderia se transformar em uma jornada longa e perigosa. A tampa seria completamente selada. Isso não era apenas uma escolha estética ou uma tentativa de tornar o espetáculo mais dramático. Era uma necessidade. A força das cataratas do Niágara seria suficiente para destruir qualquer estrutura que não estivesse perfeitamente fechada. Além disso, caso uma quantidade significativa de água entrasse no barril, ele poderia afundar rapidamente. Para George, fechar a tampa era uma maneira de preservar a integridade da embarcação e garantir sua sobrevivência durante o momento mais perigoso da viagem. Dentro daquele espaço escuro e hermeticamente fechado, ele dependeria dos cilindros de oxigênio enquanto esperava ser encontrado pelos responsáveis pelo resgate. George também não faria a viagem sozinho. Em uma decisão que pode parecer carinhosa, estranha ou talvez um pouco das duas coisas, ele decidiu levar seu animal de estimação. Era uma tartaruga chamada Sonny Boy, que, segundo as histórias divulgadas na época, teria mais de 150 anos. Levar a tartaruga mostrava o tamanho da confiança que George depositava no próprio plano. Ele realmente acreditava que os dois sairiam vivos daquela aventura. De certa maneira, existe algo quase poético na imagem de George e Sonny Boy embarcando juntos naquela jornada. Quando o momento chegou, George entrou no barril acompanhado da tartaruga. Enquanto colocavam e selavam a tampa, ele demonstrava uma tranquilidade impressionante. Sua reação deixava claro que não acreditava estar entrando em um caixão. Para ele, aquela estrutura seria o veículo que o conduziria à fama. Colocaram o barril no rio, e ele começou a avançar lentamente em direção à queda. À medida que George se aproximava da catarata, o som da água devia se tornar cada vez mais alto no interior da estrutura. Seu mundo havia sido reduzido ao rugido abafado da queda, ao ranger da madeira sob pressão, ao chiado do sistema de oxigênio e aos movimentos descontrolados do barril. Seu coração provavelmente acelerava, enquanto a embarcação balançava e girava nas águas turbulentas. Algumas pessoas observavam das margens, quando o enorme barril chegou à borda, tombou para a frente e desapareceu dentro da névoa. Por um breve momento, tudo pareceu ter acontecido exatamente como George havia planejado. Mas essa ilusão não durou muito. Antes daquele dia, George havia recebido um importante aviso de William Red Hill Sr., um aventureiro local que conhecia profundamente as correntes das cataratas. Red Hill havia alertado que o tamanho e o peso do barril poderiam trabalhar contra George. A estrutura tinha mais de 3 metros de comprimento e aproximadamente 1,5 metro de diâmetro. Com quase 1 tonelada, era muito mais pesada do que a maioria das embarcações utilizadas em tentativas semelhantes. Hill explicou que o tamanho excessivo poderia fazer com que o barril ficasse preso nas correntes imprevisíveis existentes perto da base da catarata. Infelizmente, aconteceu exatamente isso. Ao contrário do barril de Charles Stephens, destruído durante a tentativa realizada uma década antes, a embarcação de George sobreviveu à queda e permaneceu praticamente inteira. Mas, em vez de ser carregada rio abaixo até um ponto seguro, ela ficou presa em uma forte corrente atrás da cortina de água. O barril começou a girar e balançar em uma área quase impossível de alcançar. Lá dentro, George devia estar aterrorizado. O espaço era escuro, apertado e completamente isolado. O rugido permanente da água do lado de fora
devia ser tão forte que se tornava impossível pensar com clareza. O oxigênio estava acabando. George provavelmente se perguntava se alguém conseguiria encontrá-lo antes que fosse tarde demais. E havia também Sonny Boy. Talvez George acreditasse que a tartaruga teria uma vantagem, já que era um animal capaz de permanecer na água. Ainda assim, mesmo Sonny Boy devia sentir o caos dentro daquele barril, jogado continuamente de um lado para o outro. As equipes de resgate trabalharam intensamente para alcançar a embarcação, mas a localização tornava qualquer aproximação extremamente perigosa. A corrente era forte demais, e os equipamentos disponíveis na época não conseguiam enfrentar aquelas condições. O barril permaneceu preso durante muitas horas. As fontes históricas apresentam pequenas diferenças sobre o tempo exato, mas todas concordam que a embarcação ficou retida por muito mais tempo do que a reserva de oxigênio poderia sustentar George. Os cilindros haviam sido preparados para fornecer ar por aproximadamente 8 horas. Quando as equipes finalmente recuperaram a embarcação, a reserva já havia se esgotado havia muito tempo. Quando os socorristas abriram a tampa, encontraram um resultado devastador. George estava morto. A queda em si não o havia matado. O barril havia resistido ao impacto, exatamente como seu criador pretendia. George morreu sufocado dentro da própria estrutura que deveria protegê-lo. Em uma reviravolta cruel, o enorme tamanho e o peso da embarcação, características escolhidas para aumentar sua segurança, transformaram o barril em uma prisão da qual não havia saída. É uma história que realmente faz você parar e pensar. Apesar de toda a tristeza, o caso teve um pequeno e improvável ponto positivo. Encontraram Sonny Boy, a tartaruga de George, viva e aparentemente sem ferimentos. O animal acabou conquistando certa fama depois que a aventura trágica ganhou os jornais. Segundo os relatos da época, a tartaruga chegou até mesmo a inspirar histórias infantis. Assim, de uma maneira muito estranha, parte do sonho de George acabou se realizando. Seu nome ficou conhecido e sua história atravessou gerações, embora não pelo motivo que ele imaginava. Entre os diversos barris que passaram pelas cataratas do Niágara, o de George se tornou especialmente conhecido por ter ficado preso atrás da queda. Preservaram a embarcação, que passou a servir como lembrança do perigo de desafiar a natureza e do preço que algumas pessoas estão dispostas a pagar para seguir seus sonhos. Mas George não seria o último homem a correr esse risco. Número 3. William Red Hill Jr. No dia 5 de agosto de 1951, outro homem estava às margens do rio Niágara com um plano igualmente ousado. Seu nome era William Red Hill Jr. Diferentemente de George, Red não parecia estar buscando apenas fama ou fortuna. Suas motivações eram mais sombrias, desesperadas e profundamente pessoais. Red era filho de William Red Hill Sr., o mesmo homem que havia alertado George Statakis sobre os problemas existentes no projeto de seu enorme barril. Hill Sr. era uma lenda local. Ele conhecia o rio Niágara como poucas pessoas. Havia participado de resgates e se tornara conhecido por navegar e nadar em algumas das correntes mais perigosas da região. Anos antes, ele havia tentado convencer George de que uma embarcação tão grande e pesada poderia ficar presa perto das cataratas. Agora, seu próprio filho estava prestes a experimentar aqueles perigos. Red Jr. cresceu sob a sombra daquele legado impressionante. Desde jovem, ajudava o pai em missões de resgate, na recuperação de corpos e em operações realizadas nas águas traiçoeiras do rio Niágara. Ele também se tornou um homem do rio e chegou a participar de algumas aventuras por conta própria. Mesmo assim, independentemente do que fizesse, Red Jr. nunca conseguia alcançar a mesma fama do pai. No início da década de 1950, sua vida começou a tomar um rumo difícil. Investimentos ruins e a falta de trabalho estável provocaram sérios problemas financeiros. As dívidas começaram a aumentar, e a pressão se tornou cada vez maior. Além disso, Red sentia o peso de manter o nome da família. O legado dos Hill, que durante tanto tempo havia sido associado ao rio e às cataratas, parecia estar desaparecendo. Red Jr. estava desesperado para recuperar aquele prestígio. Seu plano parecia simples quando explicado rapidamente, mas era absurdamente perigoso. Ele pretendia passar pelas cataratas dentro de uma engenhoca construída por ele mesmo. O problema era que aquilo estava muito longe dos barris rígidos e reforçados utilizados por outros aventureiros. O dispositivo não havia sido cuidadosamente projetado, nem construído com materiais de alta qualidade. Parecia mais um trabalho improvisado de última hora do que uma embarcação destinada a salvar uma vida. Red deu à criação o nome de A Coisa, e, considerando sua aparência estranha e rudimentar, o nome era bastante apropriado. Imagine um conjunto de enormes câmaras de ar amarradas umas às outras com faixas de lona. Por cima, havia redes de pesca tentando manter tudo unido. Acrescentaram sacos de areia para aumentar o peso, mas não existia uma estrutura rígida capaz de impedir que o conjunto se deformasse. As câmaras de ar deveriam absorver o impacto, mas estavam agrupadas de maneira irregular. O resultado lembrava uma pilha desajeitada de boias gigantes de piscina. A engenhoca inteira parecia mais um amontoado de sucata flutuante do que algo projetado para sobreviver a uma queda de aproximadamente 51 metros. Desde o momento em que A Coisa se apareceu diante do público, muitas pessoas duvidaram de sua segurança. A construção precária virou assunto na região.
Especialistas alertaram Red de que suas chances de sobrevivência eram praticamente inexistentes. Seus amigos chegaram a implorar para que ele desistisse, mas Red estava determinado. Ele precisava que a tentativa funcionasse. Precisava da atenção, da emoção e, acima de tudo, do dinheiro que poderia receber caso sobrevivesse. O desespero costuma abafar a razão. Para Red, aquilo era mais do que uma apresentação perigosa. Era sua oportunidade de redenção. Naquele dia de agosto, uma multidão se reuniu para acompanhar a tentativa. Red Jr. entrou em A Coisa e colocaram a frágil engenhoca nas águas agitadas do rio Niágara. Ela flutuava de uma maneira estranha, subindo, descendo e girando nas corredeiras, enquanto a corrente a carregava em direção à borda. A cena era assustadora, mas as pessoas simplesmente não conseguiam desviar o olhar. Ao contrário dos barris fechados utilizados em outras tentativas, a embarcação de Red era relativamente aberta e deixava seu ocupante muito mais exposto. Sua estrutura parecia mal conseguir permanecer inteira mesmo antes de alcançar a catarata. Quando A Coisa chegou à extremidade, tombou e desapareceu no meio da água e da névoa. A multidão prendeu a respiração. Todos esperavam algum sinal, qualquer indicação de que Red Jr. tivesse sobrevivido. Poucos instantes depois, pedaços da engenhoca começaram a aparecer na superfície. Câmaras de ar rasgadas, faixas de lona destruídas e redes emaranhadas se espalharam pelo rio como confetes depois de uma explosão. É difícil imaginar o que Red sentiu no momento em que a estrutura ultrapassou a borda. Seu corpo deve ter sido lançado violentamente contra a frágil armação enquanto a força da queda tomava conta de tudo. O projeto aberto praticamente não oferecia proteção. A água atingia diretamente seu corpo, e o impacto provavelmente arrancou o ar de seus pulmões antes mesmo de ele alcançar a parte inferior. Como você já deve imaginar, Red Jr. não sobreviveu. Encontraram seu corpo no dia seguinte, rio abaixo, perto da área percorrida pela embarcação turística Maid of the Mist. Ele estava em condições terríveis. As regras da plataforma me impedem de descrever detalhadamente o estado do corpo. Mesmo assim, você provavelmente consegue imaginar o que uma queda repentina de aproximadamente 51 metros, seguida por impactos contra rochas e correntes violentas, pode fazer com uma pessoa. A notícia da morte de Red se espalhou rapidamente. Sua perda abalou a comunidade local. Muitas das pessoas que haviam se reunido naquele dia esperavam testemunhar um milagre, mas acabaram presenciando uma catástrofe. A morte de Red representou um ponto de virada na história das apresentações realizadas nas cataratas do Niágara. As autoridades já tentavam controlar as travessias e impedir aventuras não autorizadas. Depois daquele caso, porém, as medidas se tornaram muito mais severas. As licenças ficaram mais difíceis de obter. As penalidades para tentativas ilegais aumentaram e a realização de espetáculos dentro da área do parque passou a ser fortemente reprimida. Assim, embora a tentativa de Red tenha sido claramente mal planejada, não se pode negar que sua morte contribuiu para mudanças importantes nas regras de segurança. A linha entre coragem e imprudência pode ser extremamente fina. Red Hill Jr. cruzou essa linha tentando restaurar o nome da família, resolver seus problemas financeiros e provar que também era capaz de dominar o rio que havia transformado seu pai em uma lenda. Mas, como veremos na próxima história, nem mesmo experiência, habilidade e meses de preparação são suficientes para garantir a sobrevivência de quem desafia as cataratas do Niágara. Número 4. Jesse Sharp. Imagine decidir que você atravessará a borda das cataratas do Niágara dentro de um caiaque, confiando apenas em sua experiência e em sua capacidade de controlar a embarcação. Jesse Sharp decidiu fazer exatamente isso no dia 5 de junho de 1990. Naquela época, apresentações desse tipo já eram proibidas. O plano de Jesse não havia sido aprovado pelas autoridades do parque. Mesmo conhecendo as regras, ele estava determinado a deixar sua marca na história. Jesse não era um praticante comum. Aos 28 anos, ele já possuía experiência em águas brancas e vinha do Tennessee, nos Estados Unidos. Havia passado anos navegando por algumas das corredeiras mais perigosas da América do Norte. Ele conhecia bem seu equipamento e confiava profundamente em suas próprias habilidades. Para Jesse, o rio era um lugar de controle, desafio e concentração. Era ali que ele acreditava poder demonstrar tudo o que sabia fazer. Mas ser apenas um dos melhores não era suficiente. Jesse tinha sonhos maiores. Ele queria ser lembrado. Queria realizar algo histórico e colocar seu nome nos registros por causa de uma façanha que nenhuma outra pessoa lhe havia concluído. A ideia de remar sobre as cataratas do Niágara ocupava sua mente havia bastante tempo. Então, em 1990, Jesse decidiu transformar o sonho em realidade. Para ele, não se tratava apenas da emoção produzida pela tentativa. O mais importante seria o legado deixado depois do sucesso. Jesse acreditava que atravessar as cataratas abriria as portas para um novo nível de reconhecimento. Fama, contratos cinematográficos, oportunidades como dublê profissional, entrevistas e apresentações. O pacote completo. Ele passou meses preparando aquilo que imaginava ser o momento definitivo de sua carreira. Jesse escolheu uma embarcação fechada e estreita, com aproximadamente 3 metros e 60 centímetros de comprimento, construída para oferecer velocidade e agilidade. Ele acreditava que essas características dariam a vantagem necessária para atravessar as correntes violentas. Sua confiança era tão grande
que Jesse decidiu não usar capacete nem colete salva-vidas. Na visão dele, o capacete poderia atrapalhar sua visibilidade e também esconder seu rosto das câmeras que registrariam a façanha. O colete salva-vidas, por outro lado, poderia dificultar uma eventual fuga caso ele ficasse preso nas correntes existentes na parte inferior da catarata. Eram riscos que Jesse estava disposto a aceitar. Mas o que realmente o levou a fazer isso? Talvez fosse o desejo de se tornar o primeiro. Talvez fosse a atração de conquistar uma espécie de imortalidade por meio de um feito que ninguém havia realizado. Ou talvez Jesse realmente acreditasse que seu talento era tão excepcional que lhe permitiria superar as mesmas forças que haviam derrotado tantas outras pessoas. Qualquer que tenha sido a motivação, sua confiança era grande o suficiente para fazê-lo apostar a própria vida. Por volta de 1h45 da tarde daquele dia, Jesse lançou sua embarcação no rio Niágara, acima das cataratas. O plano parecia simples. Ele remaria com força suficiente para ganhar velocidade e pretendia utilizar o impulso para ultrapassar a borda da maneira mais limpa possível. Depois de sobreviver à queda, continuaria navegando pelas corredeiras do desfiladeiro do Niágara e encerraria a viagem em Lewiston, no estado de Nova York. Quando explicado dessa maneira, tudo parecia extremamente fácil. A confiança de Jesse era absoluta. Ele havia estacionado o carro em Lewiston e até feito uma reserva para jantar em um restaurante local naquela mesma noite. Em sua mente, não existia a possibilidade de fracasso. Enquanto Jesse remava em direção à borda, o rugido da água ficava cada vez mais alto. A névoa se erguia diante dele como uma cortina, escondendo o que existia logo depois da queda. As pessoas que visitavam as cataratas naquele dia observavam sem acreditar no que estavam vendo. À medida que se aproximava, Jesse mantinha as remadas firmes e intencionais. A adrenalina devia correr por suas veias, enquanto cada movimento o levava para mais perto do momento que, segundo ele acreditava, definiria toda a sua carreira. Testemunhas disseram que, pouco antes da queda, Jesse levantou o remo acima da cabeça. Era um último gesto de confiança. Então a embarcação tombou, atravessou a borda e desapareceu na água. As pessoas ficaram em silêncio, aguardando. Esperavam o momento em que Jesse surgiria na superfície e começaria a remar em direção à margem. Mas os minutos passaram. Ninguém apareceu. As equipes de resgate iniciaram rapidamente uma busca no rio abaixo das cataratas. Procuraram qualquer sinal de Jesse ou de sua embarcação. Apesar de todos os esforços, ele nunca mais apareceu. Cerca de 1 hora depois, encontraram sua embarcação amassada ali algumas centenas de metros rio abaixo. O corpo de Jesse jamais apareceu. Sua tentativa de se tornar a primeira pessoa a atravessar as cataratas do Niágara remando entrou para a história. Para algumas pessoas, o caso representa uma demonstração de ambição ousada. Para outras, representou apenas um ato de imprudência extrema. Independentemente do lado escolhido, uma coisa é certa. Jesse acreditava tanto no próprio sucesso que havia planejado até o jantar daquela noite. Ele saiu de casa convencido de que retornaria como uma lenda. No fim, restaram apenas uma embarcação danificada, uma reserva que jamais seria utilizada e uma ausência que continua sem resposta até hoje. Número 5. Robert Overacker. No dia 1º de outubro de 1995, Robert Overacker, um dublê de 39 anos vindo de Camarillo, na Califórnia, aproximou-se do rio Niágara. Ele não estava dentro de um barril. Também não carregava um caiaque ou uma canoa. Robert pretendia enfrentar as cataratas usando um jet ski. Sim, você ouviu corretamente. Um jet ski. Robert, porém, não queria ser visto apenas como um homem viciado em adrenalina. Ele dizia estar profundamente preocupado com o problema das pessoas em situação de rua. Sua intenção era realizar um espetáculo tão impressionante nas cataratas do Niágara que a atenção pública se voltaria para a causa. Robert acreditava que o impacto da apresentação poderia estimular discussões, mobilizar as pessoas e inspirar ações concretas. É difícil não reconhecer a dedicação necessária para colocar a própria vida em risco por uma causa. O plano era conduzir o jet ski sobre a borda da Catarata da Ferradura e, durante a queda, abrir um paraquedas. Com a ajuda do equipamento, Robert esperava reduzir a velocidade da descida e pousar com segurança no rio abaixo. Era uma ideia ousada e extremamente perigosa, mas não havia sido planejada como uma missão suicida. Naquele dia relativamente tranquilo de outubro, Robert chegou ao rio Niágara usando roupa de neoprene e capacete. Enquanto o rugido das cataratas preenchia o ambiente, ele realizou os últimos preparativos. O plano parecia direto. O jet ski proporcionaria a velocidade e o impulso necessários para que Robert atravessasse a borda sem ser imediatamente puxado para trás pelas correntes. Depois de se separar do veículo, ele acionaria um paraquedas impulsionado por um sistema especial e desceria até a água. Mas havia um problema importante. O sistema de paraquedas nunca havia sido realmente testado sob aquelas condições. Para uma apresentação em que não existia espaço para erro, essa era uma falha preocupante. Robert começou a acelerar pelo rio. O jet ski cortava a superfície enquanto as pessoas observavam em silêncio, sem acreditar no que estava acontecendo. A cada segundo, o rugido ficava mais intenso e a borda se aproximava. Então chegou o momento decisivo. Robert lançou o jet ski pela extremidade, separou-se do veículo e acionou o sistema. O paraquedas não abriu.
A causa exata da falha permanece incerta. Alguns registros apontam um problema no sistema responsável por lançar e liberar o equipamento. Independentemente do motivo, o resultado permaneceu o mesmo. Quando um paraquedas não se abre, a pessoa continua acelerando durante a queda, sem qualquer mecanismo capaz de reduzir a velocidade. Nessas condições, atingir a água pode produzir um impacto semelhante ao de uma colisão contra uma superfície sólida. A água não se abre suavemente para receber o corpo. Além disso, a região na base das cataratas é tomada por correntes violentas, redemoinhos e movimentos extremamente imprevisíveis. Sobreviver a uma situação como aquela seria quase impossível. As equipes de emergência correram para atendê-lo, mas já era tarde. As equipes retiraram Robert da água e o levaram ao Hospital Geral de Niágara, onde confirmaram sua morte. Seu caso se tornou mais uma triste demonstração dos riscos envolvidos em desafiar as cataratas.